Olá a todos, vamos ler a última parte do capítulo 19 do Evangelho de João. Tive que dividir este em três, porque senão ficava muito longo. Jesus morreu, ele exclamou: está consumado, e agora vamos concluir esta parte do sepultamento de Jesus, este relato da morte. Eu vou ler, começo no capítulo 19, versículo 31 até ao final. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que traspassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram o corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloé. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com aromas, como os judeus costumavam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava perto, eles depositaram Jesus. Aqui o dia da preparação. Já falei nos últimos vídeos que este dia da preparação é quando eles estavam a preparar tudo para comer a Páscoa, nesse dia à noite. Jesus foi morto como os outros cordeiros estavam a ser mortos. A ceia, a última ceia que Jesus fez, foi antes destes acontecimentos, porque a seguir a eles comerem o cordeiro, depois começava um grande sábado. Não era possível eles andarem aqui nestas andanças de julgamentos e eles, quando era dias de descanso, se fosse o sábado semanal, fosse estes grandes sábados, os judeus tinham que descansar. Eles abster-se de fazer se fosse o que fosse. Era só o essencial que eles faziam, ainda hoje. Então, Jesus é morto aqui no dia da preparação. Aqui fala da hora sexta, é contado desde o nascer do sol, portanto, 6, começando às 6 da manhã, e 6:12, a hora sexta é o meio-dia. Ele depois fica ali, morre muito rápido, eles ficam muito admirados como é que ele morre. Quando o vão buscar, os outros ainda estão vivos, partem os ossos e para eles acabarem de morrer, enquanto Jesus não foi preciso, já estava morto. Já no último vídeo ele termina a dizer: está consumado, e ele entrega o seu espírito. E então aqui eles ainda espetam uma lança no lado de Jesus, sai aquela água e sangue, porque eles estão pendurados naquela estaca e ele pende para a frente e fica ali acumulado aqueles líquidos quando a pessoa morre. Líquidos, sangue, água, tudo centra-se ali. E depois, quando espetaram aquela lança, sai aquele líquido acumulado ali até nos pulmões. Fica aquele líquido todo. Eles têm ali também aquele efeito de se focarem ali sobre eles próprios a fazer aquele peso. Há descrições sobre isso. Não nos vamos alongar agora sobre isso. Vamos pensar só aqui no significado de tudo isto. Jesus está ali. Aqui são citadas vários textos. Se repararem, todo o Novo Testamento estão sempre a ser citados textos do Antigo Testamento. Muito, muito, muito. O livro do Apocalipse, por exemplo, é profecia, mas está a citar imensas outras profecias. Os Evangelhos, Jesus está sempre a falar na lei, nos Salmos. Jesus, na tentação no deserto, luta contra o diabo usando as suas palavras. É dizer, está escrito. E onde é que ele estava escrito aquilo que ele citava no livro de Deuteronômio? É chamada a segunda lei, que há a lei do Sinai, e depois eles fazem
uma renovação da aliança antes de entrarem na terra prometida, e este livro de Deuteronômio tem isso registado. Jesus cita muito o livro de Deuteronômio, Jesus cita os salmos, Jesus cita os profetas. E aqui são feitas aqui várias citações, uma delas é interessante aqui no versículo 37, diz: outra escritura dirão ainda, olharão para aquilo que trespassaram. Aqui está a ser citado um texto do profeta Zacarias, e aquele texto do profeta Zacarias é um texto profético fantástico, e fala os últimos capítulos do profeta Zacarias. Podem espreitar na vossa Bíblia, que é muito interessante. O capítulo 12, 13 e 14 fala da vinda de Jesus, mas não esta primeira vinda. Fala da vinda de Jesus, mas quando ele virá sobre o Monte das Oliveiras, já no final dos tempos. É interessante isto. Quem lê a Escritura assim como um todo, percebe que há duas vindas referidas do Messias. A primeira vinda é como um servo sofredor, está também relatado no profeta Isaías no capítulo 53, e depois há a vinda do Messias como rei e juiz sobre a terra. Há estas duas vindas que estão relatadas mesmo no Antigo Testamento. É muito interessante. Então, aqui Jesus cumpriu esta primeira vinda. São as festas da primavera, aquelas moedim da primavera que Jesus cumpre na primeira vinda. Ficam a faltar as outras. Falaremos já a seguir ao Evangelho de João, estejam atentos. Vamos já meditar sobre estas questões proféticas, do que é que é anunciado aqui nos textos bíblicos, do que virá a seguir. Mas isto é essencial entender, que há uma primeira vinda, há uma segunda vinda prometida. Ele virá a segunda vinda como veio na primeira, porque os tempos de Deus, que são mesmo cumpridos, Deus não controla o meu querer, o meu pensar, mas Deus estabeleceu pontos na história, porque a terra foi dada ao homem por um tempo. A terra não pertence ao homem. A terra foi dada ao homem por um tempo. E o homem deixou que um príncipe das trevas tomasse conta da terra. Jesus veio aqui trazer o reino. O reino está naqueles que são os discípulos de Jesus. Cabe-nos a nós aqui implantar o reino. E o reino é implantado no coração de pessoas. Mas à nossa volta está o mundo e o espírito deste mundo. O príncipe deste mundo governa o sistema. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus disse isso na sua oração do capítulo 17. Lemos agora há pouco tempo. Guarda-os do maligno, diz Jesus. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos no reino de Deus. Mesmo estando aqui no mundo, nós pertencemos a outro reino. Que esse reino será implantado em toda a terra quando Jesus vier a segunda vez. Então, isto termina aqui com José de Arimateia, que era uma pessoa que era discípulo de Jesus em segredo. Isto hoje em dia também há aqueles discípulos de Jesus em segredo que a gente não sabe quem são. São o tipo de agentes secretos. Mas aquilo, ele acabou por depois se tornar mesmo um discípulo confesso de Jesus, porque a parte de nós nos tornarmos discípulos de Jesus é testemunhar. Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Jesus diz que se tivermos vergonha dele, que ele terá vergonha de nós perante o Pai. Portanto, isto é muito sério. É muito importante nós nos tornarmos discípulos e testemunhas de Jesus, do que ele faz na nossa vida. Anunciar este reino, porque o tempo urge, avançamos para o tempo do fim. Temos que deixar que ele nos transforme e ser estes agentes do Espírito, o ser sal e ser luz nesta terra. Vamos ficar aqui. Jesus foi morto. Vamos acompanhar agora nos próximos vídeos o que vai acontecer nestes capítulos finais. Até o próximo vídeo.